Na manhã do dia 16 de janeiro de 2025, uma notícia atravessou o coração de Cátia de França como uma flecha silenciosa. Nódulo pulmonar sugestivo de malignidade. As palavras frias, ditas com cautela por um jovem pneumologista no hospital sírio-libanês, não pareciam combinar com a mulher vibrante que até a semana anterior se apresentava no palco do Festival de Verão de Salvador. Ela, aos 78 anos, símbolo de resistência, poesia e liberdade no Brasil, agora se via diante do mais frágil dos abismos. O próprio corpo começava a pedir cuidado. O diagnóstico chegou quase por acaso. Um cansaço leve ao subir escadas, um chiado sutil no peito. Coisa da idade, pensava ela. Mas o check-up anual revelou uma mancha suspeita no pulmão esquerdo, e em menos de 72 horas, a dúvida se transformou em urgência. Cátia, que há décadas enfrentava os preconceitos da indústria musical, a solidão dos palcos alternativos e o esquecimento da grande mídia, agora tinha que encarar o maior de todos os inimigos, o tempo. Apesar da notícia, ela se manteve serena. Ligou para poucos amigos. Não chorou. Em vez disso, trancou-se em sua casa em João Pessoa e começou a reler seus próprios diários, cadernos amarelados pelos anos, onde havia rascunhos de letras, trechos de romances inacabados e cartas que nunca enviou. Era como se cada página fosse um espelho, uma bússola para encontrar a si mesma em meio ao turbilhão que a aguardava. As primeiras memórias que vieram foram da infância. A pequena Cátia, filha única de Adélia, professora severa e progressista, e José, ferroviário e sanfoneiro nas horas vagas. Crescer em uma Paraíba, ainda marcada pela seca e pelas desigualdades raciais, fez com que ela aprendesse cedo a observar os silêncios. O barulho do trem, o som da sanfona e os ecos da rádio no fim de tarde moldaram seus ouvidos e, mais tarde, sua voz. Ainda menina, ganhava os concursos escolares de poesia. Aos 10 anos, compôs sua primeira canção, inspirada em uma crônica de João Cabral de Melo Neto. Mas foi só nos anos 1970, em pleno sufoco da ditadura militar, que ela se tornaria a Cátia de França que o Brasil aprendeu, ou melhor, resistiu a conhecer. Com seus cabelos revoltos, olhar irônico e uma presença de palco que misturava forró, rock e declamação literária, ela surgia como uma anomalia bela e incômoda em uma MPB dominada por homens. Agora, em 2025, diante do espelho do quarto, observava a própria imagem com outro olhar. Não era mais a rebelde que atravessava o país de ônibus com um violão nas costas, nem a moça que emocionava plateias em festivais alternativos. Era uma senhora, com rugas fundas, cabelos grisalhos e pulmões frágeis, mas com a mesma alma insubmissa de sempre. Talvez seja a hora de escrever minha última canção, murmurou para si mesma. Mas Cátia nunca foi de aceitar finais previsíveis. No lugar do medo, decidiu preparar um espetáculo de despedida, não como um adeus, mas como um rito de passagem. Convidaria antigos parceiros, resgataria canções esquecidas e abriria espaço para jovens artistas. Um show que não celebrasse a morte, mas a permanência da arte frente ao corpo que se apaga. Enquanto aguardava os exames complementares, tomografias, biópsias, marcadores tumorais, ela compôs uma nova música chamada Sopro. Era uma balada simples, com acordes secos e um refrão que dizia: se o peito dói, é porque ainda pulsa, se o ar foge, é porque ainda respiro. Não tenho medo da bruma nem da cruz, só temo não cantar mais o que vivo. A canção viralizou nas redes sociais em menos de 48 horas. Milhares de fãs começaram a compartilhar vídeos antigos, trechos de entrevistas e homenagens emocionadas. O Brasil, que por tanto tempo pareceu esquecer de Cátia de França, agora a redescobria com urgência e paixão. Mas ela sabia, nem todo sopro de esperança vence a gravidade da carne. O médico a chamou para uma nova conversa. Ela respirou fundo, vestiu sua bata azul com estampas de folhas do sertão, pegou seu caderno de anotações e entrou na sala com a serenidade de quem por décadas traduziu o indizível em poesia. Ao sair da consulta, a expressão em seu rosto não era nem de desespero nem de alívio. Era de certeza. Algo dentro dela havia mudado, e essa transformação, como tudo em sua vida, seria transformada em música. Quando Cátia de França saiu do consultório naquela tarde abafada de janeiro, ela não carregava apenas o peso de um possível câncer nos pulmões.
levava consigo o sopro do passado, ecoando em cada esquina de João Pessoa. Era impossível não voltar aos anos em que tudo começou. Não o medo, mas o impulso, a urgência de cantar como forma de existir. A casa da infância ainda estava de pé, no bairro Torre, de frente para o mesmo pé de mangueira onde aprendeu a ler com a mãe, Adélia, recitando versos de Manuel Bandeira, como quem ensina oração. Na sala, o piano vertical comprado com o salário suado do pai, José, ferroviário de voz grave e mãos calejadas, ainda sustentava o pó das décadas. Foi ali, aos 7 anos, que tocou pela primeira vez sem partitura. A melodia que surgiu era simples, mas carregava o sussurro do sertão e a fúria do mar. Na adolescência, desafiou a rigidez da escola ao apresentar uma composição própria, em vez do hino nacional, em um festival interno. Foi suspensa, mas nesse castigo nasceu a liberdade. Entendeu que música não era disciplina, era resistência. Aos 20 anos, pegou carona num caminhão de cargas para o Rio de Janeiro, com uma mala de roupas, 2 cadernos de poemas e um violão trincado. Dormiu em pensões baratas, tocou em bares de esquina e viveu daquilo que mais sabia fazer, transformar dor em canção. Nos anos 1970, em meio à ditadura, encontrou refúgio e guerra na arte. Conheceu Zé Ramalho, Elba Ramalho e Chico César ainda nos primeiros passos, trocando canções por comida e promessas por silêncio. Foi Elba quem a apelidou de Cigana das Palavras, pela forma como misturava cordel, literatura, misticismo e rock em cada letra. Mas enquanto os colegas ganhavam espaço nas grandes gravadoras, Kátia sempre esbarrava no mesmo muro. Você é demais para o rádio? Ela recusava moldes. Não aceitava diluir seu sotaque, mudar o timbre ou vestir figurinos que não a representavam. Disse não a contratos que a impediriam de compor livremente, e por isso permaneceu à margem, uma margem fértil, mas solitária. Lançou seu primeiro disco em 1979, 20 Palavras ao Redor do Sol, com apoio quase clandestino da Fundação Cultural da Paraíba. O LP, que vendeu poucas cópias à época, seria décadas depois reverenciado como uma obra-prima da música brasileira alternativa. Nele, misturava citações de João Cabral de Melo Neto com baião psicodélico e arranjos inspirados em Pink Floyd. Na contracapa do disco, uma dedicatória escrita à mão. Aos que ouvem com o corpo, aos que sentem com a pele. Música é silêncio que quer gritar. Apesar da invisibilidade nas rádios, Kátia conquistou um público fiel. Eram estudantes, feministas, militantes, artistas e andarilhos, gente que via nela o que a MPB clássica ignorava. Uma voz sem filtro, que cantava com os pés descalços fincados na terra e os olhos mirando o cosmos. Em 1983, foi proibida de se apresentar em um festival em Recife após cantar clandestina uma música sobre aborto, lesbianidade e repressão sexual. Enquanto a censura insistia em apagá-la, ela resistia com mais discos, shows em praças públicas e gravações caseiras que circulavam de mão em mão como relíquias. Ao longo dos anos 1990 e 2000, Kátia se reinventou como educadora, levando oficinas de composição a presídios femininos, aldeias indígenas e escolas da periferia. Ensinava que a canção era mais que entretenimento, era ferramenta de cura, de revolução íntima, e mesmo sem prêmio algum das grandes academias, o reconhecimento veio de onde mais importava, das ruas. Nas manifestações de 2013, sua música Manifesto do Vento virou hino improvisado. Em 2018, foi citada em uma redação nota 1000 do Enem. Em 2022, teve seu nome indicado a doutora honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba, o título que sua mãe sonhou receber em vida. Agora, diante do espelho de 2025, tudo isso parecia um filme de sombras e luzes. Cada escolha, cada renúncia, cada nota tocada com raiva ou ternura a havia conduzido até ali, uma mulher de quase 80 anos, diante da possibilidade de não cantar mais. Mas o medo ainda não a dominava. Porque o que a movia nunca foi o futuro, e sim a memória. Naquela noite, deitada em sua rede na varanda, abriu um caderno novo. Escreveu: Se o corpo falhar, que a memória cante. Se o pulmão calar, que a palavra grite. Se o fim vier, que venha ouvindo minha voz. Sorriu, porque sabia que ainda havia muito a dizer. O exame confirmou: carcinoma pulmonar em estágio inicial.
Não era a sentença final que tantos temiam, mas tampouco era uma boa notícia. O médico foi direto, cirurgia seguida de um tratamento conservador. Com sorte, com tempo, com resistência. 3 palavras que para Kátia tinham sido sinônimos de vida inteira. Ela aceitou o diagnóstico com a mesma sobriedade com que encarava a crítica cultural. Sem pânico, sem disfarce, mas com atenção. E então fez o que sabia fazer. Começou a compor. Nas semanas que se seguiram, enquanto se preparava para a cirurgia, gravou 5 novas músicas em seu estúdio caseiro, com arranjos mínimos, voz crua e letras que pareciam gritos interiores. Chamou o projeto de pulmão de palavras, uma metáfora viva de seu estado. Fragilidade física, potência criativa. A notícia do disco correu rápido. Críticos independentes exaltaram a ousadia lírica. Artistas jovens pediram colaborações. Pela primeira vez em anos, ela voltou a ser assunto nacional. Mas a força maior não veio da imprensa. Veio das ruas. Em Recife, estudantes realizaram um sarau apenas com músicas dela. Em Belém, um coral de mulheres indígenas cantou Mar de Graça na língua tupi. Em São Paulo, um grupo de drag queens reencenou a trajetória de Kátia em um teatro lotado. Ela recebia cartas, vídeos, flores, mas o presente que mais a emocionou foi um envelope amarelado, sem remetente, com uma única frase. Sua música salvou minha vida quando eu quis desistir. Aquilo bastava. A cirurgia aconteceu no dia 4 de março. Duração? 3 horas. Complicações? Nenhuma. O tumor foi removido com sucesso. Mas ao acordar, o que mais lhe doeu não foi a incisão, nem o soro, nem o som dos aparelhos. Foi o silêncio. Pela primeira vez, ela tentou cantar e não conseguiu. A voz saiu trêmula, quebrada, falha. Uma nota, 2 sílabas, depois nada. Era como se o corpo dissesse: espere. E ela esperou. Respirou fundo, chorou sozinhas à noite, mas não cedeu. Dias depois, começou a reabilitação vocal com uma fonoaudióloga cega, chamada Yara, que não sabia quem era Kátia. E talvez por isso a tratava com naturalidade, não reverência. Yara a fez redescobrir sons, a cantar com o diafragma, a sentir o ar antes da nota. Você não perdeu a voz. Apenas está reaprendendo a ouvir seu corpo, dizia ela. E Kátia ouvia. Mais do que nunca. No fim de abril, ainda em recuperação, ela apareceu de surpresa em uma roda de música em João Pessoa. Sentou-se no chão, ao lado de jovens compositores, e cantou apenas com palmas. Quando alguém lhe ofereceu o microfone, disse: a voz ainda está voltando, mas o canto nunca me deixou. A plateia chorou. Ela não sabia quanto tempo teria, nem se voltaria a gravar, nem se faria outra turnê. Mas sabia de uma coisa: era preciso transformar a sobrevida em arte. E não por vaidade, mas porque cantar era seu modo de existir. Em agosto de 2025, a TV Cultura preparou um especial chamado Kátia de França, 50 anos em 5 acordes. Foi a primeira vez que uma emissora nacional dedicou 2 horas à sua trajetória. O programa reuniu depoimentos de artistas de todas as gerações, exibições raras de apresentações da década de 1980 e trechos do novo documentário Cigana do Sertão. Mas o ponto alto do especial foi uma cena inesperada. Kátia no palco do Teatro Castro Alves, em Salvador, cantando ao lado de Elba Ramalho, Nós, as Filhas do Vento. A canção, composta em 1974 e jamais gravada, falava sobre os corpos que não cabem, as vozes que desafiam e as mulheres que vivem à margem. Foi ovacionada de pé. Ela, emocionada, disse: se o Brasil me esqueceu por 40 anos, que bom que me reencontra agora, com cabelos brancos, mas com a mesma chama. Nesse mesmo mês, sua música começou a ser estudada no currículo de escolas públicas da Paraíba. Professores utilizavam as letras para discutir literatura, identidade regional, diversidade sexual e política cultural. Era o reconhecimento que ela nunca pediu, mas sempre mereceu. Apesar das limitações físicas, ela seguia ativa. Lançou um livro de crônicas chamado Cartas para Mim Mesma, onde misturava memórias, receitas de bolo, confissões de amor e ensaios sobre música. Nele escreveu: eu sou mais verso que veia, mais acorde que artéria. Se a morte vier, que não me leve em silêncio. Nos últimos meses de 2025, passou a gravar vídeos caseiros no Instagram,
lendo trechos de cordel, recitando poemas esquecidos de escritoras negras, improvisando canções com garrafas e talheres. Os vídeos viralizaram entre os jovens. Memes surgiram com seu sotaque arrastado, sempre seguido de Padre Kátia Raiz, voz do sertão. Mas mais que tudo, ela se tornou símbolo de permanência, de alguém que, mesmo sendo calada, nunca se calou, que mesmo fora das listas, moldou a cultura, que mesmo frágil, continuava cantando. No último dia do ano, 31 de dezembro, ela apareceu em rede nacional pela primeira vez no especial de Réveillon da TV Brasil. Sentada em sua rede, sob as estrelas de João Pessoa, cantou, sem microfone, com os pulmões ainda frágeis, a última estrofe de sua nova composição. Não há fim para quem canta, só começo em outra voz. Enquanto houver vento na palma, o canto vive por nós. E então sorriu, porque sabia que mesmo quando o corpo se calasse, o som que ela lançou no mundo, desde a primeira nota na infância, já havia se tornado eterno.